O que vedes, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira. Assim responde Jeremias para o Senhor. E Deus vai e disse: viste bem, é uma vara de amendoeira. Por que eu inicio a apresentação dessa obra falando dessa citação? Porque no meu entendimento Deus quis que Jeremias visse muito mais do que uma vara de amendoeira, porque a vara de amendoeira, a amendoeira, ela representa, quando começa a florir, o fim do inverno. É anúncio de uma estação nova chegando, perfumada, abundante. O fim do inverno está chegando. Mas é sobre essa obra que eu quero falar para vocês. Essa obra importantíssima. Uma obra que tem tudo a ver com a minha oficina, porque essa obra aqui foi feita de forma artesanal e tem tudo a ver com o início dela, com o propósito dela. Deus, o próprio Deus, teria descido no Monte Sinai e instruído Moisés de como fazer. E essa obra, ela tem um monte de interpretação e significado importantíssimo, onde nós temos uma haste principal com galhos. Essas rosas, esses galhos, isso tem a origem de uma árvore. Podemos dizer dessa forma. As rosas da amendoeira, os catiçais. Eu quero que você conheça. O menorá, ele foi feito de uma forma artesanal. De uma forma não, totalmente. O próprio Deus disse e instruiu Moisés como faria o menorá. E quando eu chego aqui nessa oficina, esse menorá em específico aqui, ele tem muito mais a ver com o propósito original dele, porque ele foi feito numa oficina totalmente rústica, totalmente artesanal. E Deus disse a Moisés: farás um candelabro de ouro maciço. Foram 35 quilos de ouro usado para fazer o menorá, que foi para o tabernáculo, com um significado divino grandioso. Bom, eu não quero ser considerado um expert. Eu não sou um estudioso da Bíblia a ponto de dar uma aula para vocês. Mas eu quero falar um pouco para vocês. Deus ordenou que o menorá fosse feito de ouro batido. Um candelabro não podia ter qualquer emenda. As suas maçanetas, os seus adornos, os florais formavam uma só peça. Isso está lá, gente, em Êxodo 25, 31. Então Deus disse: faça um candelabro de ouro puro e batido. O pedestal, a haste, as taças, as flores, os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Haverá 3 taças no formato de flor em cada um dos braços. Cada uma com botão em flor, né? E 3 taças com formato de flor de amêndoa, tá, gente? Por isso que eu iniciei o vídeo falando sobre a amêndoa. No braço seguinte, cada uma com botão de flor. Assim serão os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro, a haste principal, que nos dias de hoje a gente diz que representa Cristo, haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa. Cada uma, né, é um botão de flor. 1, 2, 3, 4. Haverá um botão embaixo de cada um par dos braços. Vejam. Que saem do candelabro. Os braços com seus botões formarão uma só peça com o candelabro. Tudo feito de ouro puro
e batido. Imagina, gente, como que isso numa condição sem ferramentas. É mais ou menos igual ao meu caso aqui. Faça-lhe também 7 lâmpadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estão aqui, ó. 7 lâmpadas. Para que iluminem seus cortadores de pavio. Aqui eu não fiz o cortador de pavio, tá, gente? Também deverão ser de ouro. Deus disse, com 35 quilos de ouro puro faça o candelabro e todos esses utensílios. Gente, essa peça é um convite para a reflexão do que representa o candelabro. Está em Êxodo 25, 31, 39. Numa nova aliança, Moisés foi ordenado a construir um candelabro de ouro de 7 hastes e colocar num santo lugar do tabernáculo. Aí já está em Êxodo 25, já vai até o de 31 a 40. Aí teve uma situação, gente, que está lá no ano 69 depois de Cristo, com a invasão romana de Jerusalém, a destruição do templo foi completa. O menorá foi levado pelos invasores para Roma, tanto que está lá retratado no Arco de Tito, que é a inspiração que a gente usa para construir esse menorá, a forma simbólica, essas curvas, né? O menorá, hoje, gente, constitui um símbolo do Estado de Israel, juntamente com a estrela de Davi. Alguns menorás têm até a estrela de Davi em algum ponto nele. O Arco de Tito, gente, celebra a vitória do imperador sobre a cidade de Jerusalém no ano 70. Há indícios de que esse menorá teria sido levado, tanto que lá em Roma está o Arco de Tito e está lá os soldados, né, carregando o menorá. E lembrando que Deus havia falado sobre isso. Jesus disse, né, quando estava saindo do templo, um de seus discípulos disse, olha, mestre, que pedras enormes. Isso ele falava do templo lá em Jerusalém, né? Que construção magnífica. Você está vendo essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra. Isso foi uma predição do que aconteceria 70 anos depois, né? Podemos dizer assim. Está lá em Marcos 13, 1 a 2. Então, gente, quando a gente fala do menorá, eu me senti muitíssimo honrado de fazer esse produto aqui, porque com o passar do tempo, ele adquiriu uma relevância na literatura bíblica de uma forma que vale a pena você conhecer. Primeiro, vamos falar um pouco mais, é uma representação do cosmos, tanto no mundo visível quanto do invisível. Segundo, como a árvore da vida. A principal referência da construção do menorá é uma planta, é uma árvore, um feixe para iluminar. A Bíblia fala que o menorá, ou candelabro, em 3 níveis. Um na Torá, um nos profetas e um na nova aliança. Moisés foi ordenado a construir um candelabro de ouro de 7 hastes e colocá-lo no santo lugar do tabernáculo. Repetindo que está lá em Êxodo 25, 31 a 40. A representação dele, gente, eu não vou falar aqui o templo, tudo que ele representa, mas é só mesmo com o intuito de você que segue o meu canal de pesquisar a respeito. Porque quem já conhece já sabe tudo a respeito, né? A menorá, gente, ele, vamos dizer assim, essa representação, essa forma curvada das hastes, nesse formato que ele está, a gente baseia pela imagem que está lá no Arco de Tito, onde estão os soldados carregando, está lá
lá gravado, impresso em alto relevo. Mas existe uma outra versão do menorá em que ele não necessariamente tinha que ser exatamente com essa curva perfeita, porque na verdade o menorá ele é baseado numa planta. A gente pode dizer que manor, um feixe de galhos e provavelmente da amendoeira, muito provavelmente. Então essa base geométrica que está aqui no fundo, que sustenta, ela poderia ser também raízes, Mas estamos baseando pelo arco de Tito, onde está as figuras, a forma de uma figura arredondada, uma curva, e a base geométrica. Mas poderia muito bem ser raízes, visto que é baseado numa planta. Então, gente, esse menorá feito aqui, esse aqui é um menorá artesanal. Eu vejo de um valor extraordinário visto a forma que ele foi feito. Nada de buscar perfeição industrial. Aqui foi feito artesanal numa oficina que não tem ferramentas. E eu, repito, me senti muito honrado em fazer esse trabalho, visto que o original também foi feito manualmente. Foi feito com ouro batido, numa peça só, 35 kg de ouro. Hoje existe o novo menorá, está lá numa praça de Jerusalém, onde existe uma organização do novo templo, e está exposto, gente. O atual parece que tem 45 quilos, alguma coisa assim, exposto na praça, aguardando a construção do terceiro templo. Eu não vou entrar em detalhes porque eu posso dizer que eu tangencio o conhecimento necessário para explicar para vocês, mas essa mensagem minha ela tem um cunho principal, que é convidar vocês a conhecer a respeito do menorá, um símbolo religioso de uma grandiosidade de informações que foge à minha capacidade para explicar tudo a vocês. É isso. É claro que o meu vídeo também tem um objetivo comercial, porque se eu fabriquei ele aqui, eu pleiteio também fazer novos e fica à disposição para quem tivesse interesse. Bom, Jesus no candelabro. Num sentido primário, o candelabro é uma prefiguração de Jesus. A luz do mundo muito bem representada aqui. A luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Vocês entendem a dimensão, a complexidade do que representa? Feito de ouro, o candelabro remetia à realeza, à divindade de Cristo. Está lá no Novo Testamento, Mateus 2,11 e Apóstolo 3,18. A haste principal do candelabro é uma perfeita representação da centralidade de Jesus na igreja. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Está lá em Apóstolos, 1 a 13. A igreja no candelabro, num sentido secundário, o candelabro também diz respeito à igreja, gente, que foi designada por Cristo como luz do mundo. Então nós estamos vendo aqui uma obra do Antigo Testamento, mas muito viva no Novo Testamento. Luz do mundo, Mateus 5 a 14, 16. Desde que, em íntima conexão com Ele, que é a fonte da nossa luz, como os 6 braços do candelabro, deviam estar sempre ligados à central, assim somos nós. A própria igreja é identificada como 7 castiçais de ouro na visão de João, na ilha de Patmos. Está em Apóstolos 1, 20. Os 6 braços ou castiçais do candelabro, 3 à esquerda e 3 à direita, ligados na haste principal, como sendo uma única peça, representam perfeitamente
a comunhão da igreja em Cristo, sem a qual nada podemos fazer. Está em João 15, 5b. O Espírito Santo no candelabro também é possível identificar o Espírito Santo no candelabro, gente. Visto que todas estas hastes são alimentadas com azeite ou óleo, que é uma figura comum em tipologia bíblica para o Espírito de Deus, o que é mediante a sua luz que nos entendemos quem é Jesus. O que o reino de Deus e como prestar a devida adoração a Jesus. Então, toda a luz que provém daqui, ela é alimentada pelo azeite, as 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Uma indicação clara ao Espírito Santo. Fazer essa obra, gente, de uma forma artesanal, para mim foi uma grandiosidade muito grande. E para mim, é como se eu sentisse de fato o Espírito Santo. Que sem o Espírito Santo, que também simboliza o fogo que queima em cada castiçal, ele alimenta a nossa capacidade de construção. Nós não podemos adorar corretamente a Cristo ficando nas trevas da ignorância, no misticismo, do secretismo, sincretismo religioso. A adoração que o Pai procura é aquela que se manifesta no Espírito em verdade, na construção. Destruir é muito fácil. Agora, quando a gente se permite ser conduzido pelo Espírito Santo, segundo a verdade da palavra, a gente consegue fazer obras. E essa obra aqui é uma obra para ser contemplada como algo manual. Não é descabido pensar que o Espírito Santo representado também no candelabro seja uma realidade. Pois aqui, no lugar santo, onde deve estar esse candelabro, que representa a atuação da igreja, Jesus, o pão da vida que nos alimenta, nos pães da proposição, né? O Pai que dirigimos as nossas orações, as nossas preces, o incenso do altar bem à frente, a nossa dedicação a Deus. Então, gente, fica aí o meu convite, essas poucas palavras, frutos também de pesquisa, porque eu não sei tudo isso. Vem fazer parte da luz, o que representa o candelabro, o que nos ensina todas as coisas que nos guiam em verdade, no azeite e o fogo das lâmpadas do menorá, o que eles representam, o Espírito que precede a unção que nos ensina todas as coisas. Vamos ser construtivos, gente. As pessoas às vezes preferem, é mais fácil destruir. E Deus disse, hein? Aquele galho que não produzir será cortado e jogado na fogueira ardente. Sabem disso, né? Gente, um grande abraço. Se vocês viram o vídeo até agora, comenta aí o que vocês acharam. Não é uma obra perfeita, mas no nível industrial, mas perfeita sim no propósito da construção. Uma obra feita à mão, uma obra que eu sinto muito orgulho de ter sido o realizador dela. Fiquem com Deus.